versa sobre um assunto que não é muito corrente na literatura técnica brasileira, sobre o desempenho de túneis hidráulicos. Nós temos vários túneis hidráulicos no Brasil e o livro inicia falando sobre uma caracterização geológica dos túneis e critérios usuais de projeto de túneis. Depois vem um histórico sobre a evolução dos túneis hidráulicos no Brasil e, em seguida, uma sequência de lições aprendidas com os acidentes e incidentes em túneis hidráulicos, com ênfase em geotecnia e geologia. Energia elétrica é apenas concentra apenas aqui nesse país os túneis de maiores vazões. Então, nós temos túneis para desvio de rio, que são dimensionados para cheias de 50 anos de tempo de recorrência ou até maiores, túneis de adução para as casas de força, túneis para descarregadores de cheias, como os túneis da hidrelétrica de Irapé, em Minas Gerais, e até os túneis do funil, que eu também mencionei aqui. Mas o setor elétrico, então, concentra os túneis de maiores vazões. Mas o Departamento Nacional de Obras contra as Secas tem túneis também, túneis de desvio, existe um túnel de desvio em Oroz, mas túneis ligando o reservatório de Oroz ao reservatório de Lima Campos e uma série de outros túneis. Esse acidente foi muito grave e aconteceu na passagem dos anos 50 para os anos 60. Foi o acidente que ocorreu em Furnas, com os túneis de desvio de rio para a construção da barragem de Furnas. Numa época em que, devido a essa restrição na ampliação da capacidade instalada no país devido às sucessivas dificuldades das empresas privadas de energia elétrica, que obrigaram, portanto, aos governos estaduais e federais a investir na produção de energia elétrica e concentração em grandes usinas. Então, uma dessas grandes usinas era a usina de Furnas. E a nossa capacidade, os nossos recursos humanos eram muito escassos naquela época. A usina de Furnas era uma das maiores do mundo, a barragem de Furnas era uma das mais altas do mundo, ela tem 127 metros de altura, e o reservatório de Furnas era um dos maiores do mundo, com cerca de 23 bilhões de metros cúbicos acumulados. Então, nós estávamos com todas as fichas nessa obra. E, por acaso, durante a construção de Furnas, ocorreu uma seca muito grande na região mais industrial do país, que é a região sudeste. Consequentemente, os reservatórios existentes nessa época estavam muito deplecionados e Furnas não podia atrasar.
Então, esse livro relata em detalhe o acidente de Furnas. Eram 2 túneis de desvio, os túneis foram escavados, havia uma oposição política muito grande contra Furnas e os túneis tiveram que ser fechados às escondidas. Eles foram fechados à noite e sem nenhuma repercussão para evitar que a justiça impedisse bruscamente o fechamento dos túneis. Mas os túneis foram fechados por comportas planas e o reservatório começou a subir e, então, como se faz em todas as obras, se entra por jusante e se executa um plugue de concreto. Quando no primeiro túnel o plugue estava quase pronto, ouviu-se um grande ruído e ninguém sabia o que tinha acontecido, mas esse túnel começou a vazar muita água. Pensava-se até que uma parte do túnel tinha colapsado. Aí começou-se a se fazer rapidamente o plugue do segundo túnel, outro plugue de concreto, e aconteceu a mesma coisa. Então, a vazão foi aumentando muito e depois se verificou que a entrada do túnel, ou seja, aquela região onde as comportas foram abaixadas, estava com um vazamento muito grande. E aí, então, se fez a colocação de tretápodos metálicos e depois grandes blocos de enrocamento, depois material granular mais fino e, posteriormente, material argiloso. E, com isso, então, o túnel foi fechado. O grande problema é que, teoricamente, as comportas não aguentariam esse impulso adicional. E, portanto, entraram-se por jusante e aí sim descobriram o que tinha acontecido. O que aconteceu foi que gases provenientes da decomposição de materiais orgânicos, não só vegetais, como de peixes mortos, produziram gases explosivos que, com a pressão da água, resultaram nessas explosões que iam danificando os plugs que estavam em início de construção. Mas o fato conseguiu ser contornado. Se esses túneis não tivessem sido plugados, a barragem de Furnas, com 127 metros de altura, teria colapsado e teria arrastado a segunda maior usina do Brasil, que era Peixoto. E uma grande inundação prejudicante, e, além disso, todo o sistema de 60 Hz, incluindo São Paulo, ficaria sem energia. É muito importante se saber qual é a rocha que vai ser atravessada, a resistência da rocha. É muito importante saber se existem litologias diferentes ao longo do trajeto imaginado para o túnel e que tratamento devem ser executados. Mas, em todo caso, o grande problema é que, se o túnel é muito extenso e muito profundo, esses detalhes não são possíveis de serem reconhecidos
com antecipação, porque seria necessário a execução de sondagens muito profundas e em grande número, que seria, evidentemente, muito caro. É muito importante que o túnel, à medida que seja executado, seja muito bem vistoriado, muito bem mapeado, e para cada cenário de mapeamento, a execução imediata do revestimento que vier a ser necessário. O revestimento, sempre que necessário, deve ser muito bem feito. Mas existem muitos túneis em que a qualidade da rocha dispensa esse revestimento. É claro que um concreto projetado sempre melhora os coeficientes hidráulicos do túnel. Mas usinas, por exemplo, na Noruega, e são muitas usinas subterrâneas na Noruega, de um modo geral, na Suécia também, são feitos basicamente sem revestimento. De modo que, quando é necessário, realmente tem que se fazer um revestimento competente. De um modo geral, esses revestimentos são feitos em concreto, de modo que, para trechos de túnel de baixa pressão, ou se tem um concreto projetado sobre uma malha, que atua como armação, ou se tem um concreto armado de uma espessura razoável para proteger a rocha ou o material que foi escavado. Vou começar pelo túnel mais interessante na minha experiência. É um túnel que nós fizemos para a barragem de Pirapora, no Rio Tietê, em São Paulo. A barragem de Pirapora é uma barragem concreta, cuja crista é praticamente toda ocupada por um vertedouro de superfície. E esse reservatório tem várias aplicações e não poderia ser depressionado. Mas, como essa barragem de Pirapora foi construída na primeira metade, ou até no início da primeira metade do século passado, quando a cidade de São Paulo era muito incipiente, de lá para cá, o crescimento da cidade de São Paulo foi incrível, e o coeficiente de runoff para as chuvas que passaram a incidir na cidade de São Paulo se alteraram muito. Então, isso significa que, para uma mesma chuva que caia na área de drenagem da cidade de São Paulo, o pico da cheia é muito maior do que a mesma chuva se tivesse incidido nessa mesma cidade décadas antes. Então, a necessidade de ampliação do vertedouro ou da capacidade vertente da barragem de Pirapora passou a ser um problema muito sério, porque não se podia mexer no nível d'água do reservatório, consequentemente, não se podia mexer e alterar o vertedor existente. A solução, então, foi fazer um lake piercing, que também é denominado de lake trap, ou seja,
nós escavamos um túnel por uma das ombreiras, a ombreira direita da barragem de Pirapora, saindo de Jusante para Montante, e deixamos um peito de rocha não escavado no final dessa escavação, ou seja, perto do fundo do reservatório de Pirapora. Aí construímos os shafts verticais, instalamos as guias para as comportas de fechamento desse túnel e construímos uma ensecadeira de terra dentro do túnel. E então descemos na parte montante do túnel com essa ensecadeira fechada e detonamos essa rolha que não foi escavada. Então, essa rolha foi detonada e abriu um buraco enorme pelo qual a água penetrou nesse túnel e se chocou contra essa ensecadeira de terra e rocha que estava no interior do túnel. Essa ensecadeira de terra e rocha, durante algum tempo, impediu a progressão da água para Jusante, ou seja, a água ficou parada durante alguns instantes, o que possibilitou a descida das comportas. Aí depois essa ensecadeira foi removida e o acréscimo de capacidade de extravasamento do reservatório foi garantido. Portanto, esse foi o único caso de lake piercing aqui no Brasil.